Boa noite, meus irmãos e irmãs do caminho. É com muita alegria que estamos aqui novamente, reunidos virtualmente, conectados nessa corrente do bem, de amor, agradecendo a espiritualidade amiga que está sempre presente, que nos ampara, que nos fortalece na fé, com muita coragem, com muita esperança. Então, essa noite vamos refletir um pouco sobre a nossa família, nosso pequeno mundo, nossa micro-humanidade. E diante deste contexto atual, nunca tivemos tanto convívio familiar. Alguns pais tiveram que aprender e conhecer seus filhos, pois eles não tinham nem tempo para isso, ou não podiam. E alguns filhos também tiveram que ter a oportunidade de aprender com os pais, o que antes era ensinado nas escolas, pelos professores. Então tivemos que aprender a valorizar a importância, sim, do educador, do professor, da escola, mas principalmente da família. Nossa humanidade em miniatura, a micro-humanidade, como fala Raul Teixeira, no livro Minha Família, o Mundo e Eu. E para a reflexão dessa noite, utilizaremos como bibliografia o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, A Saúde das Relações Familiares, de Alírio de Cerqueira Filho, o livro Minha Família, o Mundo e Eu, de Raul Teixeira, também a palestra do Alberto Almeida sobre a família. Então, no Evangelho, fala-se o mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E essa, meus irmãos, é a lei geral da caridade, pois ninguém pode amar seu próximo se não ama a sua mãe e seu pai. E ainda no mandamento, nos traz a palavra honrai, que nos enseja um dever ainda maior, o de piedade filial, aos quais devemos demonstrar, então, respeito, amor, atenção, submissão, o dever que temos que cuidar dos nossos pais na velhice, cercando-os de cuidados, de atenção, de amor, principalmente nos dias de hoje, onde estão mais isolados, temos que ter, sim, toda essa atenção, para que eles tenham esse suporte familiar. E como também Alberto Almeida fala na palestra da família, que existe a hierarquia familiar, onde os pais vêm em primeiro lugar e depois os filhos. E ele demonstra assim na palma da mão, achei tão bonito, representando os pais, os dedinhos primeiros, que eles vieram em primeiro lugar e depois os filhos. E cada um é diferente, mas todos têm um pertencimento a este grupo familiar. Mas devemos sim ter respeito aos que vieram antes, que são os nossos pais. Mas também temos o pertencimento um com o outro, respeitando também as diferenças que existem em cada um dos seus familiares. E quando não se tem essa hierarquia dentro da família, há uma perturbação, um descontrole do equilíbrio funcional desta família. Pois sim, devemos obediência aos nossos pais, aos nossos mestres, obviamente não com autoritarismo, com ditatorialismo, mas sim com respeito, com amor. Devemos sim obediência aos nossos pais. Neste mesmo capítulo, honrai vosso pai e vossa mãe, também fala-se da parentela corporal e a parentela espiritual. Pois os laços de sangue nem sempre criam esses vínculos entre os espíritos. E Jesus disse também: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E esse versículo causa estranheza, Jesus ter falado assim com tanta indiferença com seus familiares, mas sabe-se
que seus irmãos não estimavam. Eram espíritos pouco evoluídos, que não entendiam, não compreendiam a sua grande missão. Mas já Maria, a Mãe Santíssima, ninguém ousaria contestar a ternura, a admiração que Jesus lhe dedicava, o amor. Mas sim, existem dois tipos, duas espécies de famílias. As famílias ligadas pelos laços espirituais e as ligadas pelos laços corporais. As primeiras, ligadas pelos laços espirituais, são as duradouras, pois elas se fortalecem com a evolução dos seus integrantes através das reencarnações. Eles vão se unindo, vão se fortalecendo, um torcendo para a evolução do outro e vão sim se encontrando na pátria espiritual. E a segunda, ela já se dissolve com o tempo, porque elas são ligadas apenas pelos laços corporais, que foram unidos talvez por interesses, onde só a parte material entrou em jogo. Então, quando termina o corpo na Terra, acaba-se a família. Se dissolve a família, então, com o tempo e com a desencarnação. No livro, então, dos Espíritos, na questão 775, fala-se sobre os laços de família. E Kardec questiona: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Seria, meus irmãos, os espíritos respondem, uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um aumento do egoísmo, uma exacerbação do egoísmo. Então seria um retrocesso na humanidade. E a família, meus irmãos, nunca vai deixar de existir, porque sim, ela faz parte da nossa evolução, do nosso progresso da sociedade. Sim, ter essa base familiar, é a base, a célula da sociedade é a família. Então também Alírio Cerqueira Filho fala no livro A Saúde das Relações Familiares que a função primordial da família é a colaboração com Deus para aprendermos a nos amar como irmãos. Nessa miniatura da humanidade, aprendermos a nos amar como irmãos. Então a lei maior é a lei de amor, que abrange todos os demais, e somos sim todos convidados a colaborar com Deus, convidados a praticar esta lei de amor. E em primeiro lugar, essa lei deve ser praticada no nosso lar, na nossa família. A família, então, é o lugar por excelência, onde somos convidados a colaborar dessa forma mais intensa, mais desafiadora, do convívio diário. Ainda mais nesses dias atuais, onde estamos vivendo tão intensamente dentro de casa, com os nossos familiares, de forma mais reclusa. E assim temos essa oportunidade maior de conviver e de aprender a nos amar. Somos convidados então a exercitar o amor, mas também outros sentimentos, claro, a paciência, a tolerância, meus irmãos, o respeito uns com os outros, com as opiniões dos outros, na convivência conjugal, paternal, filial e fraternal. E essa relação só se mantém saudável se nós mantivermos ela de uma forma suave, leve, ainda que tenhamos inúmeros desafios, porque vamos ter muitos obstáculos, mas que sim vivenciamos essa família de uma forma mais suave, vendo as coisas boas, aprendendo diariamente a conviver um com o outro, sorrindo mais, agradecendo mais todas as oportunidades de estarmos ali juntos a conviver. Desta forma, também como fala Raul Teixeira, no livro Minha Família, o Mundo e Eu, que a família é uma unidade em miniatura. É a micro-humanidade, como eu já tinha comentado, e que algumas poucas pessoas temos a oportunidade de conviver com mais variados tipos de pessoas.
desde os mais ignóbeis até os mais nobres caracteres, desde os mais inferiores até os mais evoluídos. Ali nós temos todos os tipos, ou vários tipos, e uns vão aprendendo com outros. O que um sabe, ensina para o outro. O que outro não sabe, aprende com o outro. E assim vai vendo essa troca de conhecimento, mas principalmente de sentimento, onde vai sim crescer esse sentimento de amor. Porque a família surge da união de dois seres, que através dessa união conjugal irão assumir, com raras exceções, a função de pai e mãe. Hoje em dia, sim, temos os mais diversos tipos de família, famílias, um pai, uma mãe, dois pais, duas mães, não importa. O importante ali é ter aquele amor e aceitar, sim, o convite de Deus para sermos colaboradores, co-criadores desses irmãozinhos que são os nossos filhos terrenos que vieram até nós. Então esse convite, aceitar esse convite de Deus e cooperar na cocriação desses nossos irmãos, mais filhos terrenos. Então dessa forma, essa união conjugal, ela deve ser sempre colaborativa. Cada cônjuge colabora um com o outro para essa harmonia da relação. Então a educação dos filhos não é só da mãe, não é só do pai, é dos dois. Então tem que ter esse comprometimento com a educação, essa responsabilidade sim, de ambos os cônjuges. Então a família começa com a função colaborativa na relação conjugal, mas que dá origem então à relação paternal, maternal, filial e fraternal. Ela vai se expandindo a outras relações. E todas essas relações devem ser colaborativas. No entanto, sabemos sim que a relação conjugal é a mais difícil de exercitar o amor, porque ela é a única que começa de forma voluntária e se mantém voluntária. E temos a escolha de mantê-la ou não, temos o livre-arbítrio. Podemos nos tornar sim ex-cônjuges de forma legal, mas a separação de casais não é uma lei divina, embora seja uma lei terrena. Porém, não existe ex-filhos, ex-pai, ex-mãe. Então temos sim a cultura do casamento descartável. Muitas vezes casa-se pensando-se já na separação, o intuito já da separação. Não se casa-se para investir naquela relação, como uma plantinha que tu precisa ter todo o cuidado, tem que regar todo dia, tem que conversar com a plantinha, tem que colocar no sol. A relação também, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser regada com amor. E muitos não fazem esse tipo de cuidado, não investem na relação. Porque quando tem uma colaboração real, verdadeira, há sim esse crescimento, esse fortalecimento dessa união. Porque muitos continuamos a buscar ainda o príncipe encantado, a princesa que nos contaram, mas só existe isso em contos de fadas. Não existe na realidade uma princesa, pois quando chegamos na realidade conjugal, nos deparamos com as dificuldades, com as diferenças, e muitos não estão dispostos a exercitar este amor conjugal, a ter mais paciência, a saber tolerar mais o outro, a relevar algumas coisas. Temos que sim estar dispostos a exercitar este amor conjugal de uma forma colaborativa. Porque não somos espíritos perfeitos, já sabemos, mas fomos convidados a conviver um com o outro, para que ambos se aperfeiçoem e colaborem mutuamente na busca da evolução espiritual de cada um. Pois é nessa harmonia da relação conjugal
que vamos ajudar na formação dos nossos filhos, uma formação equilibrada, para a formação de uma unidade mais fraternal, porque ele vai se estender, pois somos sim a micro-humanidade, como Raul Teixeira coloca. E sim, a base da família é o casal, em que cada indivíduo colabora um com o outro. O pai e a mãe são para os seus filhos a representação de Deus para eles. Então, a importância dos pais para os filhos. Nós somos a representação de Deus. Nós temos esse compromisso e vamos ser cobrados sim depois o que fizemos com os nossos filhos. Então, a importância desses pais, dessa relação, porque somos responsáveis pelo desenvolvimento psíquico, emocional e espiritual dos nossos filhos. É uma grande missão que nós abraçamos e que vamos responder por ela. Essa missão, então, confiada por Deus, nessa cocriação dos nossos filhos, para que colaboremos na formação e desenvolvimento dos nossos filhos com muita responsabilidade e amor. E a vida familiar, então, é um instrumento para Deus, para que a evolução aconteça, para que a lei do progresso, porque tudo começa na família. Como já disse, a família é a célula da sociedade, a base da sociedade, pois é na convivência, os pais cuidando dos filhos de forma mais direta, não terceirizando tanto a educação, porque sim, os pais é que são responsáveis pela educação, sendo colaboradores de Deus, que ensaiamos assim desde a época das cavernas o ideal de humanidade, de afetividade, de companheirismo, convidados a aprofundar esses valores de sentimento, valores morais, na grande mudança que se avizinha, que está aqui perto, para o mundo de regeneração, que está tão próximo. Assim temos que transformar esses nossos sentimentos, esses nossos valores. Então, voltando à questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. E se já estamos agora assim tão egoístas, imagina se não tivéssemos a família. Dessa forma, quanto mais evoluído for o ser humano, mais forte serão esses laços familiares, fortalecendo assim a sociedade do futuro. E podemos ver também ao contrário, se abolirmos esses laços de família. Desta forma, o egoísmo atingiria o auge. E não importa como é a sua família, de quantos integrantes, mas é fundamental que nos dediquemos com todas as forças para a união verdadeira desses laços familiares, para que aprendamos a nos amar como irmãos. Pois a família é um grande laboratório de almas, em que vamos ali encontrar muitas vezes alguém que ferimos profundamente em outra vida ou que nos feriu. O inimigo do passado pode ser teu filho. Então é comum nessas famílias pessoas que muitas vezes nem conseguem se aturar, que se detestam, e outras que já se amam profundamente. Sabemos que estamos em família para aprender a nos amar, conforme nos ensina Jesus. E aprender a amar, a exercitar esse sentimento dia após dia não é tão fácil. Ninguém aprende a amar de um dia para o outro aquele que foi teu inimigo do passado, mas que hoje chega como teu filho. Muitas vezes sim, não conseguimos enxergar, não conseguimos sentir este amor. Mas é dia a dia, vendo o crescimento ali do teu filho, vendo surgir aquele afeto, aquele amor verdadeiro. Então, a partir da família, somos convidados a exercitar
e sentir e principalmente vivenciar o amor. Pois é na família que aprendemos então a amar. Então, o aprendizado no núcleo familiar é sem dúvida um grande desafio. Muitos então levam a familiar como um grande fardo, apenas suportando aquela situação. Outros acabam abandonando, inclusive, o convívio familiar, não suportam. E outros utilizam para tão comentada e conhecida nossa, a reforma íntima, que aproveitam aqueles momentos familiares para assim nos transformarmos. Porque muitas vezes tu quer transformar o outro, mas tu não chega a te transformar. Então, em primeiro lugar, vamos nós nos modificarmos e não querermos modificar o outro, que muitas vezes é o que mais questionamos e pedimos, né? Que o outro se modifique. No livro também, Lar, Alicerce de Amor, Lúcia Dias Ramos fala: o lar, ponto de encontro de nossas almas, no turbilhão das vidas sucessivas, deverá ter em seus alicerces o amor como sustentáculo de toda a programação espiritual para as vidas que ali se agrupam. Somente assim estaremos cumprindo a missão que nos foi confiada ao organizar uma família, recebendo os filhos e a parentela para uma jornada de lutas e buscando, como formadores de opinião, educadores, influenciar positivamente aqueles que convivem conosco e estão sob nossa responsabilidade na vida atual. Então, a importância dos pais de influenciar positivamente os seus filhos. Nós somos exemplos para os nossos filhos. Eles se espelham em nós. Então, cuidado com as nossas atitudes, porque sim, eles vão se espelhar em nós. Então, a nossa responsabilidade e nosso cuidado com os nossos filhos. E tem também neste livro algumas atitudes que a Lúcia Ramos coloca que nos ajudarão a superar as dificuldades do lar. Pois sim, temos algumas animosidades, alguns sentimentos que criam obstáculos que dificultam um bom relacionamento. Ela citou, eu vou ler algumas que eu achei muito interessante. Exemplifique o que ensina e recomenda aos outros. Seus atos convencem mais que palavras, mesmo as mais sinceras. Então, exemplificar aquilo que você está dizendo, praticando, colocando em atitudes. Haja com energia quando necessário, mas fale com ternura e amor, abrindo as portas do seu coração. Assim que Jesus falava, com energia, mas com ternura, com amor. Seja gentil, educado e fraterno com todos. Agradeça as manifestações de carinho e prestação de pequenos serviços que lhe façam, como um copo d'água, um cafezinho, carregar suas compras, enfim, agradecer aqueles serviços que os outros lhe façam. Isso é tão bonito. Um obrigado, um sorriso. Isso ameniza, isso suaviza, isso deixa mais leve as relações familiares. Evite comentários maledicentes em nosso lar, mantendo o ambiente doméstico livre de fluidos negativos, de miasmas, que só prejudicam o nosso ambiente familiar, deixam ele mais pesado, mais carregado. As recomendações para os filhos não usarem o álcool, fumo e outras drogas não terão efeito algum se não fossem alicerçados no nosso exemplo. Então, como é importante isso? Não adianta falar, tem que fazer. Mantenha sempre o diálogo esclarecedor e fraterno com todos, falando com sinceridade, ouvindo com paciência, e quando não conseguir seu intento, se cale e guarde para outra ocasião. A importância também do silêncio. Às vezes o silêncio é o melhor remédio, não é?
Haja com sinceridade junto aos familiares, sem ostentar rebeldia ou prepotência, sendo gentil e humilde e facilitando a aproximação e liberdade de todos dentro dos limites impostos pela educação moral. Todos temos livre-arbítrio, liberdade, mas sim temos que ter respeito, como já falamos, aos nossos pais, aos nossos mestres, aos limites da educação moral. Identifique também os hábitos nocivos dos filhos e os seus, buscando assim essa reeducação moral pelo Evangelho de Jesus, sem agressões, orando e mantendo a confiança em Deus. Essa reforma íntima que temos que buscar. Ame e perdoe sem impor condições, buscando sempre o equilíbrio e a paz advinda de uma família cristã, fonte de estímulos para gerar hábitos saudáveis e mudanças que enobrecem a vida de todos. Seja simples e viva com o essencial. Hoje sabemos que o mais essencial de tudo é a saúde. E podemos viver tão pouco se tivermos saúde. Então aprendemos isso também, vivendo mais simples e com o essencial. Mantenha a esperança e a fé em seu coração, forças espirituais que manterão a sua vida em paz. Isso é tão importante. Nossa parte espiritual, tão importante, a gente está convivendo com muita fé. Evite o medo e a insegurança em relação aos seus familiares. Eles também são filhos de Deus, que cuida de cada um de nós com infinito amor. Deus cuida de todos. Ele não vai deixar nenhum de lado. Reserve alguns minutos do seu dia para meditar, refletir e repensar sua vida, seus atos, buscando o autoconhecimento que ajudará nos momentos mais difíceis. Como é importante o autoconhecimento, principalmente agora. E não é tão difícil assim. Nós nos surpreenderemos então com atos, com resultados de agir com amor, porque o amor ele funciona como um elemento catalisador, ele vai agilizar mais rápido esses propósitos existenciais. O amor é a força maior. Então, agindo com amor, a gente vai vendo que sim, tudo vai se transformando, aos pouquinhos, deixando a vida mais leve, mais suave. No livro também A Saúde das Relações Familiares, a Lídia Cerqueira comenta que para a família fazer realmente essa diferença positiva, para que ela realmente faça sentido, essa convivência familiar necessita ser saudável. Isso só acontece sim se tivermos essa suavidade, essa leveza. Aliás, todas as questões da vida é fundamental que o jugo seja suave e o fardo seja leve, como Jesus nos recomenda. E como ele fala em Mateus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, quando estamos sofridos, com a família em desequilíbrio, passando por dificuldades, Jesus nos convida a ir para Ele. Ele nos abraça, Ele nos carrega, Ele nos fortalece. Ele pega sobre nós o seu jugo. Isso é tão importante. Saber ali a presença de Jesus. Nos momentos mais difíceis, Ele está ali presente a nos fortalecer. Mas como acontece para vivermos em harmonia, com tantas diferenças dentro do lar, de padrão energético, evolutivo, ali no mesmo ambiente? Somente a conscientização, a consciência, que é a lei de Deus incita em nós, que vai fazer com que haja essa suavidade, essa leveza na convivência. Isso significa que vamos ser todos perfeitos, uns convivendo com os outros? Não.
Pois não estamos no mundo perfeito, né? Estamos bem longe disso. Estamos no mundo de provas e expiações. Então não teremos pessoas perfeitas, não teremos príncipes ao nosso lado, né? Na maioria das famílias não. Então a gente vai ter que aprender, sim, a conviver com essas diferenças, com essas dificuldades. E não adianta também aturarmos a pessoa a vida inteira para nos livrarmos dela na próxima encarnação. Não é assim que funciona. Mas sim nós temos que trabalhar a nossa intimidade para conviver com o outro de forma mais amorosa, suavizando a relação. Porque existem muitos homens e mulheres que abandonam suas famílias, porque são praticamente indiferentes também em relação a ela, estão no mesmo ambiente, mas emocionalmente longe. São os abandonos efetivos. E hoje em dia a gente vê muito com a internet, vemos famílias que quase não interagem entre si. Ficam conectadas diariamente com o mundo externo, mas longe do outro que está ali do teu lado, precisando muitas vezes de uma atenção, de um carinho, do afeto, e que passa despercebido. Famílias que parecem estar felizes nas redes sociais, mas isoladas e tristes dentro de casa, cada um no seu mundo, no seu quarto, em um completo abandono. Então no livro também, Lar, Alicerce de Amor, o Dias Ramos fala da sua família e retrata como era a sua família de antigamente, onde se reuniam em torno da mesa, o pai contando histórias e todos prestando atenção com o pai. E hoje eu também resolvi falar da minha família, que ela também tinha o hábito de se reunir todos os domingos na casa da minha avó Iracema, a matriarca da família. Ela tinha uma casa com um pátio enorme, simples, a casa simples, criava galinhas, tinha uma goiabeira linda no pátio onde nós subíamos, eu, minha prima, minhas irmãs, e ali nós brincávamos, e ali nós construímos aqueles valores morais de respeito, de amor entre os familiares. Minha avó fazia sempre massa feita em casa, galinhada. Esses encontros eram tão bonitos, esses encontros dominicais, que estão guardados na minha lembrança, que fortaleceram assim meu sentimento familiar de amor, e que eu agradeço tanto ter tido essa oportunidade de conviver assim em família. Porque nós nos reunimos numa mesa de uma forma simples, mais afetiva, interagindo uns com os outros, formando e consagrando esses valores sagrados da família, de união. E como sentimos falta disso, principalmente no momento que estamos mais isolados, a falta que esses encontros da família faz, mas que realmente nós vamos dar valor para esses encontros, vamos ter que resgatar esses valores e esses encontros de família, fortalecendo mais esses laços familiares. Vamos dar mais importância, real importância para os pais e para a família, porque temos que ter essa conexão consigo mesmo, com a nossa família, para que aprendamos a amar essa micro-humanidade, para passarmos a amar a macro-humanidade. E também quero desejar um feliz Dia das Mães no próximo domingo, para aquela que é a rainha do lar, aquela que merece toda a nossa atenção, todo o nosso amor, toda a nossa dedicação. Agradecemos então em especial Dia das Mães. Que ela se sinta abraçada, fraternalmente, e tenha um ótimo dia. Agradecemos também a espiritualidade amiga pela oportunidade e a paciência de todos. Que assim seja, graças a Deus.